E eu quero falando sobre os 5 P's do profético. O primeiro P do profético é a posição espiritual. Nós temos que entender que nós temos uma posição espiritual. E nessa posição espiritual, isso é tão bíblico que é um modo como a gente se vê e como Deus quer que nós vejamos as coisas. João 4,35, Jesus falou assim: vocês dizem que ainda falta 5 meses para a colheita. Levante os vossos olhos e vejam, os campos já estão brancos. Quer dizer, eles tinham uma visão natural, mas tem uma visão espiritual. E posicionamento espiritual, que é a primeiro P, é que existe uma posição para nós vermos as coisas com os olhos espirituais. Certo? Tem Josafá também, quando o Senhor fala em 2 Crônicas 20:17, falou assim, tome posição, porque esse inimigo que você está vendo, você não vai ver ele mais desse jeito não. Você vai ver ele diferente. Você vai ver agora o que eu vou fazer, o meu livramento. Deus antecipou, já mostrou para Josafá o que ele ia fazer no mundo espiritual. Quer dizer, tome posição para você ver com os meus olhos o que eu vou fazer. Então, nós temos um lugar, tanto que nós temos um lugar de posicionamento espiritual, que a palavra de Deus fala que Deus nos deu vida em Cristo Jesus, mas também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Então, nós estamos nesses lugares celestiais. Gente, isso é tão maluco que, Apocalipse, quando vai falar do trono, fala que tem 2 coisas diante do trono. Diante do trono, Apocalipse 4:5 e 6, fala que tem as 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. E tem um mar, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, diante do trono. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Então, assim, do trono, quando fala de vozes, essa tradução aqui, saem mensagens, saem palavras, saem vozes do trono. E sai ali, ou sai do grego, ou sai continuamente. Quer dizer, é uma frequência no céu que Deus quer falar o tempo todo, e Deus fala o tempo todo. O problema é que a gente tem que desenvolver o ouvido espiritual, mas Deus fala o tempo todo. E quando fala que diante do trono tem um mar de vidro semelhante ao cristal, o próprio Apocalipse 15:2 vai falar o que é esse mar de vidro. Porque vai falar assim, um mar de vidro mesclado com fogo, são aqueles que venceram a grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta. Então está falando que o mar é uma multidão, ali do Apocalipse 15:2, que vai vencer a grande tribulação. É um mar de vidro, como cristal, mesclado com fogo, porque passaram pelo fogo da grande tribulação, pelo juízo da grande tribulação. Então, aquele mar é uma multidão. Multidão, quando se coloca um homem espiritual, uma mulher espiritual, um atrás do outro, vai gerar, na visão panorâmica, um mar. E eu acredito que o nosso homem espiritual, como a palavra de Deus nos ensina, é como nós somos sem matéria. Eu tive já a experiência de ver um anjo, e eu vi o anjo no contorno de um homem todo luminoso. E esse anjo falou comigo. Então, e Jesus, quando foi confrontado a respeito dos discípulos, não, é o Espírito, quando ele ressuscitou, ele falou, não sou o Espírito, porque o Espírito não tem carne e osso. Então ele não negou a natureza espiritual, o que ele só diferenciou, que a natureza espiritual, ela não tem matéria, mas ela ela tem a forma do nosso corpo, mas sem matéria. Agora pega a forma do nosso corpo com contornos luminosos, põe a gente um atrás do outro, nós viramos um mar de vidro, como um mar de vidro, na semelhança de um mar de vidro, brilhante como cristal, aonde? Diante do trono. Nós temos uma posição diante do trono. Nós temos um ser espiritual que já está diante do trono. E a palavra sempre fala para nós, Hebreus 4:16, se achegue com toda ousadia no trono da graça, para achar graça e socorro para o tempo oportuno.
Hebreus 10, 19 fala que nós temos que entrar no Santo do Santo, que é no trono, pelo sangue de Jesus, com toda ousadia. Então, o problema nosso é que a gente não sabe a nossa posição e nem temos, muitas vezes, essa intrepidez, essa ousadia, essa petulância de falar: eu vou para esse lugar. Esse lugar é o meu lugar de direito. Eu tenho uma posição espiritual. Certo, gente? E eu quero falar assim, por exemplo, que para você entender esse local, para a gente acionar esse local, a gente precisa focar nisso, acreditar nisso e focar nisso. Vou dar um exemplo aqui, como se nós tivéssemos uma festa, uma grande festa, todo mundo conversando. Eu que tenho 3 mulheres em casa, eu sei que é todo mundo conversando. 4 mulheres, né? Uma casou, mas eu tinha 4 mulheres. E quando você quer prestar atenção numa conversa de alguém que está longe, e todo mundo conversando ao mesmo tempo, você precisa focar na pessoa e até se inclinar para ouvir essa pessoa. Posicionamento espiritual é a hora que a gente se inclina, a hora que a gente foca, a hora que a gente converge para uma pessoa só. A gente entende que nós já estamos diante do trono, que do trono está o tempo todo saindo mensagens. E eu agora vou focar o meu ser espiritual para ouvir essas mensagens. Amém? Posição espiritual. Segundo Pedro profético, perguntas. Deus responde 2 coisas. Deus responde fome e Deus responde perguntas. O homem que mais recebeu revelação de Deus foi o apóstolo Paulo, porque ele fala que ele recebeu direto revelação do Senhor Jesus. Escreveu metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em Atos 22, 8 e 10, na primeira experiência que ele teve com Jesus, Atos 22, 8 e 10, ele fez o quê? 2 perguntas. Primeira pergunta: quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta: que farei eu, Senhor? Então, para nós nos movermos no profético, o segundo P é fazermos perguntas. E as respostas serão correspondentes com as perguntas. Deus responde perguntas. Nós entendemos o nosso relacionamento como oração, mas oração é uma via de 2 mãos. A gente tem um lado que a gente fala e tem um lado que a gente ouve. Deus fala. E nós precisamos perguntar, porque às vezes Ele não fala mais porque a gente não pergunta. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, as pessoas proféticas precisam ser curiosas. Elas precisam ter desejo de conhecer, de saber, de discernir o que está no coração e na mente de Deus. Desejo de experimentar o que está no coração de Deus, o desejo de fazer o que Deus está fazendo. E isso é lindo, isso é algo tremendo e motivante. E por isso que perguntas é você viver nesse modo vigilante o tempo todo, né? Curioso, querendo saber o que Deus tem para todas as áreas das nossas vidas. Certo, gente? Por exemplo, Jesus, ele fala em João 15,15, né? Conhecemos esse texto: não vos chamo servo, eu vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tudo quanto tenho ouvido de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo quanto tenho ouvido do Pai vos tenho dado a conhecer. Por isso vocês são meus amigos. Pessoas proféticas são amigos de Deus. Por quê? Porque eles querem tocar o coração de Deus. Quando Jesus ele fala do Espírito Santo, lá em João 16, 13, ele fala: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo quanto tem ouvido e vos anunciará as coisas que eu lhe vi. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Tudo que meu Pai tem é meu, por isso eu vos digo que ele vai receber o que é meu e vou lá de anunciar. Então, o Espírito Santo, os teólogos falam da pericorese, que é a dança da Trindade, mas a gente entende, assim como fala que o Espírito Santo está diante do trono com 7 tochas de fogo. Jesus está à direita do trono, intercedendo por nós. Então, é um
um círculo, é um triângulo, é um conselho, é uma comunidade divina. E Jesus falou assim, ó, tudo quanto ele tiver ouvido, aonde? No conselho da Trindade, ele vou lá de anunciar. Então o Espírito Santo vai falar para a gente tudo, foi isso que ele falou, tudo. E eu penso comigo assim, que nós precisamos fazer pergunta para Deus falar o que ele quer falar. Né? Os grandes cientistas, os grandes, né, as pessoas mais inteligentes são curiosos. E nós temos que ser os curiosos do coração de Deus, os caçadores do coração de Deus. Beleza? Então, segundo P, perguntas. Terceiro P. Eu quero falar, assim, de uma ilustração que me veio, né? Quando você tem um cachorrinho que gosta de brincar com o dono, né? Esse cachorrinho assim, e o dono chega, ele fica todo eufórico, né? Querendo brincar, né? Chacoalha o rabinho, fica todo eufórico. Eu fiquei pensando que nós tínhamos que ter essa mesma empolgação para chegar diante do nosso dono e falar, fala Deus, fala o que o Senhor quer falar, fala o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer fazer, porque na verdade, quando o animalzinho faz isso, é porque ele quer interagir em amor com o seu dono. E nós tínhamos que sair desse lugar de pessoas ali engessadas e fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. É onde que a gente começa a ficar meio louco, porque Deus responde perguntas. Beleza, gente? Terceiro P do profético, parar. Então, primeiro P, posição. Segundo P, perguntas. Terceiro P, parar. Parar é a gente entrar nesse lugar de silenciar tudo, de abaixar os ruídos, de parar, de aquietar. Porque muitas vezes nós não conseguimos receber nada de Deus porque nós somos ansiosos, ou porque a gente não deixa a mente entrar nesse local de descanso. Salmo 46:10 fala: aquietai-vos e depois vocês vão saber que eu sou Deus. Então a gente tem que parar, nossa alma tem que se aquietar. Nós temos que, tudo aquilo que, os ruídos, por mais que a gente vai estar em ambiente onde tem barulho e tal, mas a gente tem que dar um jeito de fazer com que todos os ruídos não venham sufocar aquilo que a gente quer ouvir. Então, parar no sentido de silenciar tudo para ouvir. É o exemplo que eu uso assim, quando alguém fala, né, que você não consegue ouvir aquilo que eu falei. O que você tem que fazer quando alguém está falando e você não consegue ouvir? Você tem que chegar mais perto. Você tem que inclinar o ouvido. Quando termina o culto, as pessoas vêm procurar a gente para compartilhar alguma coisa, né? Pedir oração. E o que está lá, louvorzão, bateria, guitarra, o pessoal cantando. O que a gente faz? A gente dá o ouvido, a gente tira os olhos da pessoa e põe quase o ouvido na boca dela. Por quê? Porque a gente tem que deixar com que essa voz seja mais alta do que as outras vozes. Ok? Tem um texto também que fala: calai-vos toda a terra, porque o Senhor despertou da sua morada. Quando Deus ele se levanta para fazer algo, a gente tem que calar para entender o que Ele quer fazer. Então, o terceiro P do profético é parar. O quarto P do profético, perceber. Perceber é procurar daí todos os indícios do que Deus está falando. Porque onde que Deus fala? Romanos 8:16, o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Testifica aqui, diz que ele afirma e confirma tudo no nosso espírito. Ele fala e ele confirma o que está falando aonde? No nosso espírito. Mas o nosso espírito, se a gente crê nisso, eu creio nisso, que é uma natureza espiritual que tem o formato do meu corpo, mas sem matéria. Se Deus fala no meu espírito, isso está no meu interior.
E isso vai o que? Vai ecoar, vai reverberar em todo você. E aonde que nós vamos ter visões abertas, visões do Espírito. Onde que a gente vai receber de Deus imagens, pensamentos inspirados, coisas que passam como um filme. Porque está falando no meu espírito, mas está reverberando. E o que tem depois do meu espírito? Tem minha alma, tem a minha vontade, tem os meus sentimentos, tem os meus pensamentos. Então vai reverberando em tudo. Todos os nossos sentidos, eles podem ser usados como sinalização do que Deus está falando. Tanto a audição, o olfato, é tão gostoso. Já tivemos experiências maravilhosas. Vocês lembram do cheiro de perfume? Você lembra, Wesley? Nós estávamos orando lá na firma dos pais da Rosicler, num grupo de umas 6 pessoas, né? De repente, um cheiro de perfume inesquecível. Nunca mais senti, e era um negócio do céu, incrível. Também já senti cheiro de demônio, já senti cheiro de azeite. Então o olfato, a audição, tem tantas coisas. Tem uma forma de perceber que eu dei o nome: revelação por identificação. Daí, lendo uma vez um livro, um só profeta deu o nome de sensações empáticas. O que é esse negócio? Você vai perceber em você o que Deus quer fazer. Então você percebe no seu corpo, você percebe no seu tato, você percebe na sua vontade, você percebe no teu sentimento. E isso eu aprendi de que maneira? Eu aprendi orando com o povo, orando com gente. Desde quando me converti, com 17 anos, eu saí orando com todo mundo, até com os cachorros da rua. E eu percebi que eu ia orar com uma pessoa, daí me vinha aquela alegria e a pessoa recebia um som de alegria. Eu orava com a pessoa, sentia aquele peso, a pessoa estava com peso. Eu orava com uma pessoa, eu vi uma dor embaixo do pé, intercedendo por um esposo, ele estava com trombose, foi curado. A primeira vez, eu com 17 anos fui orar com o Senhor. A hora que eu coloquei a mão na cabeça dele com 17 anos, eu coloquei a outra mão nas minhas costas, porque eu senti uma dor nas costas, que eu falei: Deus, toca na vida desse homem e tira essa dor de mim, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas eu percebi depois e entendi depois que revelação por identificação, você chega no ambiente e você começa a sentir algo que você não estava sentindo, aquilo não é teu, aquilo é uma sinalização que o céu está trazendo a respeito do ambiente ou de alguém. E você precisa interagir para saber o que Deus quer fazer, com quem que Deus quer fazer. E eu acho muito jóia, porque para o Ministério de Cura, revelação por identificação é o show. Né, Ney? Porque daí você já sabe. Veio lá, a pontada no rim, Deus quer curar alguém do rim. Veio lá, dor no olho, Deus quer curar alguém da visão. Veio lá, a dor na perna, né? E assim, isso não é só a gente, não. Isso, todos os profetas, quando veio o Mike aqui, o Mike lá dos Estados Unidos, ele veio, eu fui buscar ele na farmácia, no hotel. Daí chegou no hotel, ele falou assim, né, a esposa está traduzindo lá para não falar inglês, falou assim: que dor de cabeça, minha cabeça parece que vai explodir, agora que eu vim aqui no carro para ir para a igreja, minha cabeça parece que vai explodir e tal, e nós orando, ele foi, está na farmácia, comprou algo, a cabeça dele parecia que ia explodir, e eu fiquei só de olho, falei: deixa eu ver o que ele vai fazer. O Mike vai fazer. O Mike pegou o microfone e falou assim: ó, Deus quer curar pessoas de câncer na cabeça. Deus quer curar pessoas que estão com problemas sérios de enxaqueca. E foi um monte de gente curada naquele dia nessa área. E eu sabia que ele estava com a cabeça explodindo. E essa dor de cabeça que estava explodindo é quando ele entrou no carro para vir para a igreja. E ele, como uma pessoa profética, já entendeu que o negócio não era com ele. Não era o diabo que estava atacando ele. Era Deus trazendo revelação por identificação. Então nós temos que perceber tudo, perceber o mundo espiritual, parar e perceber sensações, vontades, visões, audições, tudo que o Espírito Santo está trazendo. E o último Pedro profético, que eu já falei demais, é o próprio profético, é a ação do profético, é a correspondência nossa com aquilo que Deus está sinalizando. O último Pedro é dar expressões às impressões, é tomar assim, atitudes, é ter ações em cima das percepções, em cima das revelações.
É aquele movimento que nós fazemos depois de orar, interceder, decretar, compartilhar. É quando você entra nesse lugar de obediência com aquilo que Deus está trazendo. Você está fazendo o último P do profético, que é a correspondência. Quando há um alinhamento com aquilo que os céus estão fazendo. Então, um alinhamento com aquilo que Deus está fazendo é o último P do profético, é a ação do profético. Então, assim, e Deus, ele muitas vezes, ele vai trazendo pistas. Deus não fala de uma vez, né? Deus não fala tudo para uma pessoa só. Por isso que, tanto na Antiga Aliança, era uma companhia de profetas. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, você vai ver sempre que os profetas estavam juntos. O momento de intercessão é o momento mais seguro para fazer isso, quando nós estamos num grupo, porque Deus, ele partilha, ele não dá uma pessoa só. E ele vai dando pistas do coração dele. Eu falo que são as pistas do caça-tesouro, né? A gente caçando o tesouro, que é o quê? O que está na mente dele, o que está no coração dele. E ele vai dando as pistas. E nessas pistas a gente vai compartilhando. E muitas vezes nós não vamos entender. Vamos fazer perguntas de novo para Deus, em oração, para entender. E essa dinâmica, falando da dinâmica. 5 P do profético. Ficou claro? Posição espiritual, nosso direito. Perguntas, parar, perceber e o profético, que é o movimento profético. Ok?